Chegamos ao último tópico da nossa lição, tópico de número 5, numa lição que vem falando sobre a Igreja de Deus. Nesse último tópico, estudaremos acerca do corpo de Cristo. Irmão Walter Ruben, o que é o corpo de Cristo? A palavra de Deus nos diz assim, que em todos os tempos, almas fiéis, né, constituíram a Igreja de Deus na terra. Aí vem a pergunta agora, quem é o corpo de Cristo? São essas almas fiéis espalhadas ao redor do mundo, né? Que faz a vontade de Deus, né? E é interessante perceber aqui, irmão Luzerley e os nossos queridos internautas, que no capítulo 2 da Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, falando ali a respeito das pessoas que sem lei pecaram, enfim, serão também julgados, né? Ele diz assim, e há também aqueles que, não tendo lei, eles criaram para si um critério de obediência, né? Que mesmo sem o conhecimento do mandamento, eles vivem como se tivessem conhecimento, né? Aí vem a pergunta, quem será então, quem fará parte desse corpo? Até pessoas que vão nos surpreender, né? Na meditação matinal de 62, se não me falha a memória, a página 270, lá está escrito que nós vamos ter 3 surpresas lá nos céus, né? Quando ali chegarmos. E a primeira delas é você se ver ali, né? Você está ali entre os santos, os remidos do Senhor. Depois você vai olhar e procurar alguém que você já imaginava, ou imaginou antes, né? Que estaria lá e que você não estaria. Mas que aquela pessoa, né? Indubitavelmente, ela estaria ali. E ela não vai estar, né? E aquele outro que você nunca deu nada por ele, não fazia parte da igreja, não tinha, né? Mas aquela pessoa tomou a decisão. Então, nós não podemos julgar a ninguém. Deus tem um remanescente na terra, né? Devemos levantar o dedo do juízo, da acusação, né? E trabalhar a justiça restaurativa. Encaminhar a Cristo o maior número possível de pessoas que pudermos, né? E agora aí entra o exercício do amor. Sem amor, é como diz Paulo no capítulo 13 da carta aos Coríntios, né? Da primeira carta. Sem amor não adianta. Não vai à frente, não avança, né? Ou seja, está interceptado. Muito bem. Então, o corpo de Cristo, de uma forma objetiva, é a igreja, É a igreja, né? de Deus. E esta igreja, ela é composta pelo remanescente, por aqueles que estão buscando servir ao Senhor nesses últimos dias. Perfeitamente. Agora, quantos corpos Cristo tem? E por que, às vezes, há muitas corporações que alegam ser leais a Ele? Então, quantos corpos Cristo tem? Quantas igrejas, né? Daí trazendo a linguagem aqui da pergunta anterior, quantas igrejas Cristo tem? Essa é uma ideia de Satanás. Satanás quer que Jesus tenha vários corpos, né? Ou uma cabeça só em vários corpos. Porque agindo assim, ele confunde. Qual é o corpo certo? Qual é o corpo que se adapta a essa cabeça? Né? Daí acaba que as pessoas procuram o corpo que se adapta a ela. Sua própria cabeça, exatamente, né? Ao seu próprio entendimento, às suas próprias vontades. Percebe, então, como é sutil essa questão? E o texto é enfático, né? O texto diz, né? Aquelas mulheres que lançaram mão do homem representam essas corporações religiosas, né? E elas vão dizer, olha, nós temos a nossa própria palavra, nós temos a nossa própria interpretação, né? Outro dia eu estava vendo um folheto de um fundador de uma determinada igreja, aonde ele diz o seguinte lá no folheto, que o nascimento de Caim foi fruto, né, de um relacionamento que Eva teve com a serpente. Ou seja, Caim é filho de Eva com a serpente, uma serpente literal, né? Então, de onde ele tira isso? Veja que fertilidade de pensamento, de criar uma heresia e publicar essa heresia e ter quem abrace essa heresia como sendo verdade, né? Então, é dessas fantasias religiosas, dessas crenças infundadas, que o corpo da Igreja de Cristo, né, está livre, né? Nós somos iluminados pela verdade, nós temos a verdade mais pura e mais cristalina, confiada a nós, razão pela qual
por ela nós vivemos. Né? Muito bem, então Cristo tem apenas um corpo, Só né? um corpo. Tem E vários. tem muitas que têm as suas próprias ideias, né? Isso. E é interessante que quando o verso de Isaías faz menção ali de 7 mulheres que lançarão mão de homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão, vestiremos a nossa veste, dá-nos somente o teu nome, né? E tira o Isso. nosso opróbrio. Então, aqui é uma representação de igrejas que querem apenas o nome de Jesus. Mas Perfeitamente. elas apresentam suas próprias doutrinas, aqui na simbologia do pão, né? Isso. Nos alimentaremos dos nossos próprios conceitos, das nossas próprias doutrinas, Aham. e vestirão as suas próprias vestes, sendo aqui também uma analogia com a justiça de Cristo, né? Exatamente. Não querem a justiça de Cristo, não Exatamente. precisamos da justiça que o Senhor nos apresenta. Perfeitamente. Nós temos a nossa própria justiça, Isso. as nossas próprias doutrinas, Isso. apenas queremos o nome. Ou seja, se a justiça de Cristo, essa vestimenta de Cristo, em algum tempo teve alguma importância, para o nosso tempo ela está ultrapassada. Então nós temos a nossa agora, né? Segundo eles, né? Segundo eles. Segundo Exato, eles. exato. Claro. Muito bem. E última pergunta: por que somos colocados em uma função dentro da igreja? Então, dentro desse corpo de Cristo, nós recebemos atividades, funções a desempenhar. Por qual razão? Então nós vivemos num século onde a igreja, né, o mundo entrou dentro da igreja e a secularizou, né? A igreja está, né, o mundo invadiu as corporações. Então o que acontece? Nós somos vários membros, mas cada um atuando dentro da sua esfera de ação. Uhum. Né? Como já foi dito antes, né? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Então, qual é a finalidade? Qual a função de cada um dentro da igreja? Cumprir um ministério. Deus tem os diversos ministérios. O Ministério da Assistência Social desempenha um excelente trabalho. O Ministério da Oração, né? Quantas almas estão sendo alcançadas por esse ministério, né? O Ministério da Comportagem, colocar nas mãos das pessoas a literatura que fala da palavra de Deus. Então, são N ministérios e todos eles corroborando para uma só finalidade: conduzir o rebanho ao aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Muito bem. Irmão Walter Ruben, uma lição que explorou bastante sobre a questão da igreja, né? Inicialmente falando sobre algumas condições, características necessárias, essenciais a serem buscadas, passou aí pela questão dos dons espirituais e concluiu mencionando sobre a questão Perfeito. do corpo de Cristo, né? Cristo. Se é o corpo de Cristo, é porque a cabeça é Cristo, É Cristo. né? Em base disso que nós acabamos de estudar, eu gostaria que o irmão trouxesse para fechamento um apelo para todos aqueles que estão acompanhando esse estudo. Obrigado, irmão. Meus queridos irmãos, nós temos à nossa disposição a Bíblia, a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, está escrito. Temos também o Espírito de profecia. E percebe-se um certo distanciamento, quase que generalizado, tanto da Bíblia quanto do Espírito de profecia. E quando nós nos distanciamos da Bíblia e do Espírito de profecia, eu comparo àquele animalzinho lá da manada ali que se desgarrou e fica fácil, né? Fica presa fácil do predador, né? Então nós precisamos hoje, nessa fase pela qual passa a igreja, nessa reta final da história da igreja neste mundo, eu convoco ao povo de Deus, convoco a igreja remanescente a um retorno à Bíblia, a um retorno ao espírito de profecia. Né? Vamos trazer para dentro da família, para dentro da célula mais importante da sociedade, que é a família, o estudo da Bíblia, o diálogo interativo dentro da palavra de Deus. E concito a todos esse momento a não deixarem de assinar, fazer a sua assinatura aí na sua igreja, da lição física,
A lição física é bom, por quê? No meu tempo não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha como armazenar, né? Então, hoje eu tenho a minha lição física lá de 1978, 1979, né? Guardada. Eu vou recorrer aqui para buscar, para sacar daqui verdades que não são antigas, são verdades atuais. Então, eu convoco a todos que nos unamos, una-se ao líder da sua igreja, no estudo da Bíblia, né? Nas propostas de ano bíblico, de mais aderência, mais aproximação do texto sagrado. Que Deus nos abençoe.